Boa tarde. Daqui a pouquinho tem início a 14ª sessão ordinária aqui da Câmara de Guarulhos. E hoje na Tribuna Livre, aquele espaço em que qualquer cidadão pode discursar, nós temos 3 inscritos. São eles Silmara de Paulo, Rafael Rodrigues e Simone Carleto. Já no grande expediente estão previstos 24 itens. São 16 requerimentos para serem votados pelos parlamentares e 8 projetos para serem deliberados das comissões permanentes do Legislativo. Já na ordem do dia, há 5 itens e 4 deles já têm os pareceres e podem, de fato, ser votados pelos parlamentares. Um dos destaques é um projeto do vereador Zé Luiz, que pretende humanizar o recolhimento de animais domésticos mortos e também oferecer uma destinação final adequada a eles. E hoje, logo depois da sessão ordinária, também estão previstas sessões extraordinárias para votar 3 projetos da Prefeitura e um projeto do vereador Geraldo Celestino. Os projetos da Prefeitura, eles criam cargos tanto na administração direta como no Instituto de Previdência do município. Já o projeto do vereador, ele dispõe sobre uma alteração na lei de zoneamento aqui da cidade. Tudo isso acontece daqui a pouquinho, com transmissão ao vivo, sempre aqui pela TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Senhores, a número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos. Passemos ao pequeno expediente, onde temos 3 vereadores inscritos. Em primeiro lugar, com a palavra, Dr. Alexandre Dentista. Boa tarde, presidente, novos pares, público presente, público que nos assiste pela TV Câmara. Hoje, na Comissão de Saúde, que acabou de acontecer agora às 13 horas, nós tratamos de um ofício da nobre vereadora Janete Rocha Pietá. Ela protocolou esse ofício com a gente na terça-feira. Inclusive, gostaria de parabenizar a nobre vereadora Janete pela preocupação que ela também tem com a saúde da nossa população. Não só ela, como outros vereadores, o professor Rômulo é um que tem uma preocupação muito grande, o Tiago Surfista e outros colegas nossos aqui têm uma preocupação muito grande com a saúde. Então, na terça-feira, quando ela protocolou, para trazer já uma resposta para ela na comissão agora, quinta-feira, eu combinei com os outros dois colegas da comissão, o vereador Moreira, o vereador Dr. Eduardo, que eu iria no HMU para conversar com o responsável da ortopedia, porque uma das preocupações da vereadora é que realmente, parabéns vereadora, que realmente até pouco tempo atrás era referência em ortopedia, o hospital HMU era referência em ortopedia. Hoje, infelizmente, por falta de insumos, por falta de materiais para a cirurgia, hoje está parado as cirurgias de ortopedia. Inclusive, tem pacientes aí aguardando 1 mês, 2 meses numa fila. E pior, tem pessoas ali de 76 anos, 78 anos, que eu tive presente em alguma dessas cobranças. E, inclusive, não só pelo fato da pessoa estar aguardando 1 mês essa cirurgia, pelo desrespeito também com a pessoa idosa e, principalmente, desrespeitando o Estatuto do Idoso. Então, eu estive conversando com o responsável, doutor, eu já pego o nome dele, eu estive conversando com ele, e ele, como responsável da ortopedia, falou assim: vereador, estão chegando os materiais, nós estamos fazendo de tudo, em pouco tempo o HMU vai voltar a ser referência. Então, eu conversei com ele, inclusive o gerente, o diretor responsável por essa parte de ortopedia, ele é médico e dentista, ele inclusive é dentista também. Então eu pedi para ele que o mais rápido possível pudesse providenciar realmente, que estabelecesse que isso voltasse a acontecer,
porque é muito importante para a nossa cidade, para as pessoas que ficam numa fila de ortopedia. É importante que o HMil volte a ser referência na nossa cidade. Ele falou assim: vereador, já estão chegando os materiais, já estão chegando os insumos, o mais rápido possível isso vai voltar a acontecer. Trouxe essa resposta para a vereadora. Também eu tinha pedido para o doutor Eduardo Carneiro que ele conversasse com o prefeito e também com o responsável da Gerir, para que realmente essas posições passassem realmente a acontecer, essas mudanças passassem a acontecer, para que desse uma atenção maior para a nossa população, que estão aí dias numa fila de espera por uma cirurgia, e isso não pode acontecer. Doutor Eduardo realmente conversou com o prefeito chamou o responsável pela Gerir para ir lá conversar no seu gabinete, e realmente isso passou essa cobrança do prefeito para que isso acontecesse, e a princípio eu tenho certeza que contempla o pedido da nobre vereadora Janete. Agora, nós vamos aguardar. Por que eu me preocupei também de já trazer uma resposta na Comissão de Saúde para a vereadora Janete, desse ofício que ela protocolou terça-feira, 2 dias atrás, pelo seguinte: semana que vem não tem a reunião da Comissão de Saúde. E aí nós íamos ter que programar uma visita lá e qualquer coisa, daqui uns 15, 20 dias, eu acho que ficaria muito tarde, muito longe. Por isso que eu tomei essa atitude de conversar com os outros 2 colegas da comissão para anteciparmos uma visita no hospital, também uma cobrança, com que o prefeito fizesse uma cobrança em cima do responsável pela Gerir, para que a gente pudesse trazer uma resposta. E também teve uma cobrança da vereadora em cima do CEMEG, tá? Realmente algumas denúncias que ela vem escutando, algumas faltas de medicamento ali no CEMEG, e graças a Deus nós vamos aguardar um período para saber se a fala do nobre diretor lá desse departamento de ortopedia e também o compromisso do responsável com o prefeito Guto, se isso realmente eles vão realmente fazer com que volte a ser referência. Se não, vereadora, tenha certeza que a Comissão de Saúde voltará a tomar providências e nós iremos marcar uma reunião para ir até tanto o HMU quanto ao CEMEG. Parabéns, vereador, mais uma vez. Muito obrigado, presidente, e boa sessão a todos. Com a palavra, a vereadora Janete Rocha Pietá. Boa tarde a todos os funcionários, certamente, que estão esperando o projeto da questão do acesso aqui presente. Boa tarde. Boa tarde às vereadoras e aos vereadores, ao presidente, a quem nos assiste. Hoje, eu queria fazer uma homenagem especial a 2 questões, a meu ver, muito importantes. Uma delas, ontem, foi o Dia Internacional de Combate ao Racismo. Isso se devido a um acontecimento em Joanesburgo, onde 69 jovens foram mortos, e eles lutavam simplesmente para obter o direito de ir e vir. Eu estive na cidade de Charteville, que é um pequeno conjunto habitacional, e lá tem um memorial a esses jovens que morreram, e depois, rapidamente depois, Mandela foi solto e assumiu o papel de destaque como presidente. Então, eu tenho dados alarmantes em relação à questão do racismo no Brasil, principalmente em relação aos jovens negros e às mulheres, que são as que mais sofrem violência na mortalidade materna. Em 2015, 56,6% das vítimas eram mulheres negras. 65,9% das vítimas de violência obstétrica é também mulheres negras. E aí eu gostaria de dizer que, infelizmente, o racismo no Brasil existe, e não adianta
ficar dizendo que não, no Brasil não tem racismo. Nesses minutos que me faltam, eu gostaria de falar que hoje também se comemora em todo o mundo o Dia Mundial da Água. E em Brasília estamos tendo o 8º Fórum Mundial da Água, que se reúne de 3 em 3 anos. Infelizmente, nós temos, os dados são alarmantes, mais de aproximadamente 1.000 municípios do Brasil sofrem com a questão da falta d'água. E aqui na nossa cidade também. E por isso eu queria relembrar o governo como é que está o abastecimento de água no Portal Flora, como é que está o abastecimento de água em vários condomínios que, devido a erros estruturantes na construção, há uma grande falta d'água. E escutem o que eu digo, 70% do nosso corpo é água e 70% do planeta Terra é água. E a ONU já deixou claro, se nós não tomarmos medidas efetivas para usar com racionalidade esse produto tão importante para todos os seres vivos, em 2050, aproximadamente 5 milhões de terráqueos não terão, vereador Jonas Dias, acesso à água. Isso é muito grave. Nos 45 segundos que me restam, eu gostaria de dizer que eu agradeço a resposta do vereador Dr. Alexandre Dentista e na busca de uma solução para a questão do PA Paraíso e a falta de atendimento aos curativos que são mais complexos no CEMEG. Mas quero dizer que em relação ao PA Paraíso eu entrei com uma representação, porque não dá para deixar uma população tão grande como vai do Taboão até o Recreio, do Cocaia até os Malvinas, sem um PA. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Edmilson Souza. Boa tarde a todos e a todas, presidente pastor Anistaldo, aqueles que nos assistem aqui pela TV Câmara, vereadores, vereadoras. Eu gostaria aqui de primeiro agradecer. Por gentileza, peço ao público pouco de silêncio, que nós temos um orador da tribuna, por gentileza. Com a palavra, vereador. Obrigado, presidente. Gostaria aqui de, inicialmente, parabenizar a iniciativa dessa casa, de comum acordo com todos os vereadores e vereadoras, pautarmos hoje alguns projetos que são projetos fundamentais para a cidade. E um deles, que faz a nossa sessão hoje da Câmara ser concorrida, é o projeto que está na pauta da sessão extraordinária, que trata da questão do acesso dos servidores da Prefeitura e do IPREF, do nosso Instituto de Previdência. Dizer que em que pese nós termos no país, infelizmente, nos últimos tempos, uma opinião crescente nas redes sociais, infelizmente por parte até de parlamentares,
dizendo que o serviço público é um serviço público ineficiente, dizendo que o serviço público ele sempre é pior do que qualquer serviço feito na iniciativa privada. Em que pese muita gente dizendo que essa questão dos concursos públicos para acessar as carreiras do serviço público seja algo que tem que ser revisto, em que pese a gente ter uma série de ataques nesses últimos 2 anos ao direito dos trabalhadores, como a reforma trabalhista que foi feita, a precarização do trabalho, como a reforma da Previdência, que não está sendo discutida por uma questão da intervenção no Rio de Janeiro, mas que é uma reforma também que prejudica muito os trabalhadores e as trabalhadoras. Eu gostaria de dizer que vejo hoje aqui, com satisfação, uma iniciativa que vai contra essa ideia dominante em setores amplos da sociedade de não valorização do servidor público. Então, hoje, ao votarmos aqui, tanto o benefício do acesso aos funcionários do IPREF como da Prefeitura, nós vamos estar beneficiando servidores públicos que fizeram um concurso, que por méritos acessaram a esses cargos e que estão parados há muito tempo, mesmo merecendo ter a promoção para outros níveis e que isso não acontece. A gente sabe que muitas vezes o que resta para alguns servidores, às vezes, é estar comissionado num outro cargo para haver essa compensação. Muitos outros, às vezes, é uma política de hora extra para se ter uma compensação salarial. Nós aqui defendemos que não é essa a política que a gente quer. A política que a gente quer efetiva é que seja reconhecido um direito e não um favor. Nenhum favor será feito. Na verdade, é um direito a acessar e a melhorar suas condições de trabalho. Mais do que isso, eu acho que nós, hoje a casa vai, de certa forma, corrigir algumas injustiças que foram feitas durante muitos e muitos anos. Eu não estou tratando aqui de governo A, governo B ou governo C. Mas nessa tribuna nós fizemos questão de ser contra o processo de terceirização que recebeu os hospitais da cidade, Policlínica, o HMU e o Hospital da Criança. Por quê? Nós tínhamos ali servidores concursados que davam conta de fazer o atendimento e, infelizmente, foram tirados depois de 20, 15, 30 anos de trabalho e remanejados como se fossem coisas, sem nenhum tipo de satisfação para poder terceirizar e abrir para uma empresa prestar serviço. Hoje eu acho que é um dia ímpar para todos nós vereadores fazermos um reencontro com o funcionalismo do ponto de vista de reconhecer o direito ao acesso, o direito à promoção, não como um favor do governo A ou do governo B, mas como um direito adquirido daqueles que carregam a municipalidade e o serviço público na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Wesley Casaforte. Senhor presidente, nobres pares, público presente, a vocês que nos assistem em casa pela TV Câmara, quero já pedir aqui que Deus abençoe a cada um de nós e que nos conduza com sabedoria para conduzir pelo melhor pela cidade de Guarulhos. Na data de ontem se comemorou um dia muito importante, o Dia Internacional do Síndrome de Down, que é uma luta muito importante, principalmente se tratando sobre a questão, quando falamos sobre a inclusão. Quando fala sobre a síndrome de Down, é muito importante, vereador Marcos, falar a respeito da inclusão e, acima de tudo, o respeito sobre essas pessoas. Então, como foi feito na data de ontem, e ontem nós não tivemos sessão, estou hoje para trazer a minha sensibilidade a todos aqueles que passam, porque só sabe quem tem alguém na família ou quem passa por essa necessidade. Então não poderia deixar de vir aqui a essa tribuna hoje e falar aqui o meu gesto a essas pessoas e falar o meu respeito a cada um delas. Também no dia de hoje, senhor presidente, eu quero falar aqui que é uma data muito especial, que hoje comemora-se também o Dia Mundial, nesse dia 22 de março, vereador Dr. Alexandre Dentista.
o Dia Mundial da Água. A água, que é um sinônimo de vida, é um sinônimo que traz a vida em todas as questões, em todos os quesitos para a existência do nosso planeta. E eu não poderia deixar de falar aqui sobre esse dia, sobre essa data tão importante e falar sobre os cuidados no qual todos nós devemos ter com a questão da água do nosso planeta. Falamos constantemente, inclusive coloquei um projeto, que foi até um projeto simples, recentemente, do vereador Lauri Rocha, sobre os prédios, tanto os verticais quanto os horizontais, para que coloquem, sejam obrigatoriamente a colocar no seu projeto o recolhimento de óleo dentro dos seus imóveis. Esse recolhimento de óleo, que muitas das vezes vai para o esgoto, que entope os esgotos e que também leva aos leitos dos nossos rios, e isso causa um impacto ambiental muito grande, tendo em vista que cada litro de óleo, ela acaba contaminando até 20 mil litros de água com apenas 1 litro de óleo. Então não poderia deixar, nessa data, que trata sobre o Dia Mundial da Água, deixar de falar a respeito e trazer, junto à educação ambiental, implementada dentro das escolas municipais e estaduais, e trazer esse ato de respeito, principalmente por uma questão que é tão importante quando se trata da vida, que é falar da água de todo o nosso planeta. Que Deus abençoe a todos e uma excelente tarde. Com a palavra, vereador Dr. Eduardo Carneiro. Boa tarde a todos, colegas vereadores, público presente e todos que nos assistem aí pela TV Câmara. Gostaria de cumprimentar os servidores presentes e gostaria de fazer uma colocação, acredito que é do conhecimento de todos, a respeito do decreto 19478, de 16 de julho de 96. Esse decreto, ele deixa bem claro que o acesso vertical dos servidores é determinado por lei através desse decreto. E que deveria ter sido feito de 2 em 2 anos, anualmente ou no máximo de 2 em 2 anos. Antes tarde do que nunca, mas é bom que possamos fazer uma reflexão que nos últimos 16 anos, nos 8 anos do governo Eloy Pettá, houve 1. E nos 8 anos do governo Almeida, houve 2. Sendo que o último de 2016 foi feito perante a uma provocação do Ministério Público. Com 1 ano e 3 meses de governo, este governo Guti, sob o comando do governo Guti, do prefeito Guti, tomou-se essa iniciativa que, além de ser legal, baseado no decreto, tem também a situação do estímulo do servidor. Então nós temos 2 situações. Nada mais é do que o presente projeto, que será votado hoje na sessão extraordinária, e que tem, sem dúvida, o apoio da grande maioria dos vereadores. Estamos cumprindo uma determinação legal, um decreto de 96 do ex-prefeito Vicentino Papotto. E, por outro lado, também como uma forma de estímulo ao servidor. Parabenizamos aqui o prefeito Guti por essa iniciativa e contamos, obviamente, com a votação de todos os vereadores para resgatar o orgulho do nosso servidor público. Obrigado. Não tem mais inscrito?
Dou por encerrada essa parte da sessão. Não havendo mais inscrito, dou por encerrada essa parte da sessão. Passemos à tribuna livre, onde temos Passemos à tribuna livre, onde temos 3 oradores inscritos. Com a palavra, a senhora Silmara de Paula Frischknecht, por 10 minutos, para prestar homenagem à vereadora carioca Marielle Franco. Com a palavra, a senhora Silmara de Paulo. É que eu nunca fiz isso. Senhor presidente, boa tarde. Companheiras e companheiros, boa tarde. O meu nome é Silmara. Eu estou aqui representando a Setorial de Mulheres do PSOL, as Mulheres Sem Medo, a Frente Feminista de Esquerda e todas as mulheres e homens e todas as pessoas do Brasil e do mundo que se indignaram com a execução da Marielle Franco. Eu vou ler um texto do Bauriase para homenageá-la. Marielle, uma voz. Quando é abatido o que não lutou só, o inimigo ainda não venceu. Bertold Brecht. A chuva caía torrencialmente sobre a cidade. Yansan mandava seus raios e os clarões tentavam negar a noite que insiste em suas sombras. Os corpos não se viam. A pele negra se confunde com a noite. Os rios de sangue fluem para a vala de todas as feridas abertas, dos navios descarregando sua carga humana acorrentada. No verde dos canaviais, nas favelas, nas ruelas da velha cidade, das flechas de São Sebastião. O sangue, ferro vermelho, rio que tanto carrega a vida como se esvai para fora dela, também dá cor às bandeiras que a defende. Na noite, as cores se amam no negro, o vermelho, o lilás, o preto, e Yansan manda seus raios. Outro corpo cairá. Na noite não saberemos seu nome, dos sonhos que carregava, dos braços que o esperavam no vazio da volta. No porão do navio negreiro se contará a carga faltante. No mar escuro, o esquecimento fará parte da memória dos peixes. São muitos e diários, aqueles que partem sem deixar seu nome para que gritemos, para que nossas lágrimas de dor e raiva alcance seu corpo, para que o abutre do esquecimento não dilacere sua memória. Os índios e as montanhas guardarão suas almas. Das senzalas se ouvirão cantos incompreensíveis. O bater dos pés no chão para que a terra acorde de seu pesadelo de morte. O ar da noite gelará por um instante, e cada gota de chuva brilhará como uma estrela. Nunca saberemos todos os nomes. Algumas vozes, no entanto, carregam a magia de falar por todas as vozes esquecidas. Sei lá por que razão rolam de sua face lágrimas de outras gentes, sentindo em seu corpo o açoite e o tiro, a dor e a falta. A voz da memória é que fala nelas,
e com sua força rompe o tecido do tempo e a pretensão da noite. Revolve a terra numa agricultura reversa, desplantando o oculto. Nessas vozes cantam cânticos ancestrais, contam-se histórias de nossas avós, que lançam faíscas de luz na noite do esquecimento. Iansã manda seus raios. Tal magia se adquire ao se comer o mesmo pão do sofrimento, quando se vive na noite ao lado dos explorados, quando se nasce onde não se pode viver, quando se vive ali onde a regra é morrer. É a voz de quem sobreviveu aos seus e levou suas almas costuradas no vestido, no lenço preso na cabeça, na bandeira que leva com seus mortos para marchar nas avenidas que levam o nome dos seus assassinos. São vozes que brotam do fundo da terra, das covas rasas, das valas e que se servem da boca de pessoas vivas, no sentido mais vivo da palavra viva, dos lábios e línguas, no prazer dos beijos, dos açoites de verdades que rasgam os véus escuros da noite que insiste. Iansã manda seus raios e o clarão mostra o que a noite oculta. Por conta dessas vozes vivas, sabemos dos outros que a noite esconde. Sua voz tem nome e corpo, mas sua estatura projeta algo muito além do portador da voz, porque foi buscar seu tamanho na memória dos índios e das montanhas, das senzalas e favelas, da força dos pés que acordam a terra. Por isso, podemos dizer seu nome e, ao dizê-lo, acordar os mortos que carrega, devolvê-los aos braços que esperavam, ao caminho interrompido que trilhavam. Iansã nos ilumina com seus raios. Hoje dizemos Marielle, uma voz coletiva que tem nome, que se ocupou em lutar contra a noite, que carrega no seu corpo negro todas as mulheres assassinadas, todos os corpos e todo o sangue, todos os nomes expropriados de seus donos, todos os sonhos, toda a vida que a morte carregou para o oco da noite, que diz alto os nomes dos assassinos e os acusa. Esta voz tem um nome e dizemos Marielle. Iansã ilumina seu corpo com seus raios. A voz tem um nome, Marielle. E Marielle foi morta outra vez, no navio negreiro, no canavial, nas ruas estreitas do Rio de Janeiro, na favela, na fábrica, em casa, agora no carro. Mas esta morte tem um nome, porque carregava muitas vozes, porque nunca estava sozinha, nunca será esquecida, porque através dela é que lembramos dos esquecidos. Seu nome é Marielle, seu nome é mulher, seu nome é negra, seu nome é justiça, seu nome é luta, seu nome é socialista, seu nome é Marielle. Iansã chora tempestades. Cada gota de chuva lava a nossa cidade, cada raio a ilumina, cada gota de sangue que cai na terra renasce em nossa luta, que nunca termina, nunca, nunca termina. Eu gostaria de aproveitar para fazer um repúdio
a postura do diretor do Departamento de Alimentação e Suprimentos da Educação, senhor Antônio Carlos Fuscaldo, que postou notícias falsas nas redes sociais, e isso não vai ficar impune. Marielle vive e viverá. Mulheres negras não param de lutar. Marielle vive e viverá. Mulheres negras não param de lutar. Marielle vive e viverá. Mulheres negras não param de lutar. Grata. Com a palavra, o senhor Rafael Frandini Rodrigues, por 10 minutos, para esclarecer pontos afetos ao PL número 5599/2017, que trata da transposição dos procuradores do Executivo. Com a palavra, senhor Rafael Frandini. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de homenagear a servidora que acabou de falar, em nome da Marielle. Muita razão ela tem nas ponderações que ela fez. Saudar todos os vereadores na pessoa do meu querido amigo Geraldo Celestino, um grande lutador pelos interesses dos servidores também. E a todos os servidores que estão aqui assistindo, que estão justamente lutando pelo seu concurso de acesso, que é um direito que tem que ser a todos resguardado. Estamos juntos nessa luta, todos nós. Enfim, enquanto procurador e presidente da Associação dos Procuradores, eu me dispus a vir aqui ao plenário da Câmara para tecer alguns comentários acerca do projeto de lei 5599 de 2017, que traz algum regramento para a transposição dos então seletistas procuradores para os estatutários procuradores. Os cargos de procurador foram criados e regulamentados, na verdade, em grande parte, pela Lei 7550. Tanto é que hoje já não há mais procurador seletista, não existe emprego de procurador no município. Todos são estatutários há mais de um ano. O que ficou pendente de regulamentação foram algumas questões, inclusive a migração previdenciária, que é o que está sendo feito através desse projeto de lei. O município já apresentou os impactos, já apresentou os estudos, já houve parecer de todas as comissões e nós não queremos nenhum benefício, nem teremos nenhum benefício com isso, nem mesmo a contagem de tempo pretérito, o que inclusive existe alguns vereadores já fazendo de forma expressa através de emenda, mas não há essa previsão no projeto de lei, não é esta a intenção. Na realidade, há muitos anos a gente já se perguntou se deveria, enquanto entidade, a Associação de Procuradores, ter proposto nós mesmos uma ADI questionando o regime seletista dos procuradores, carreira de Estado que são e que deveriam ser estatutários. Porém, optamos por não o fazer em virtude de uma lógica econômica muito simples. Hoje, o servidor do município que é seletista recebe a FGTS de 8% ao mês, que é o nosso caso, e recolhe uma alíquota de 8% ao INSS. Quando você migra para o regime estatutário, passa automaticamente a recolher 11,4% e deixa de receber o fundo de garantia, o que gera um impacto de mais de 10% na remuneração mensal de qualquer servidor. Então é um pouco fantasiosa essa questão de migrar para o regime previdenciário próprio de previdência como um bom negócio para o servidor. Tanto assim que não é um bom negócio, que quando foi proposto há 2 anos atrás o regime jurídico único, os servidores de forma exemplar se contrapuseram a isso. Inclusive nós, da Procuradoria, não fomos, enquanto categoria, favoráveis a essa mudança por questões econômicas que deveriam ser melhor analisadas. Pois bem, esse projeto, diferente do que se falou em algumas ocasiões, ele não cria cargos, não aumenta o salário dos procuradores em hipótese nenhuma. O valor que lá consta é o valor hoje que está no portal de transparência, é o mesmo com o reajuste que todos nós tivemos o ano passado pela database. Não vulnera a isonomia na medida em que nós não fomos transpostos para o regime estatutário no ano passado por vontade política, mas sim por decisão do Judiciário. O Ministério Público, que aqui eu parabenizo pela atuação na pessoa do Dr. Nadim Mazlum,
que tem tomado algumas medidas em prol dos servidores, e essa foi uma delas, propôs uma ação direta de inconstitucionalidade que levou a esta migração. Então, nós fomos migrados, nós não migramos por uma decisão política. O prefeito cumpriu uma decisão judicial através da Lei 7550 de 2017, que em seu artigo 186A previu que os procuradores, a partir daquela data, são estatutários. Pendente de regulamentação, algumas questões que ficaram no parágrafo único por 6 meses, acabou extrapolando o prazo, em virtude da propositura e da suspensão da sessão legislativa no ano passado. Então, foi uma decisão do Judiciário, do órgão especial, que é o órgão que faz o controle concentrado de constitucionalidade no Estado de São Paulo, com a participação do Ministério Público. A Lei 7550, à época, foi o que motivou o fim dessa ADI. Ela foi encaminhada pelo prefeito, que é quem oficia nesses processos pessoalmente, e foi o que justificou o fim da ADIM. A situação que está se procrastinando no tempo de irregularidade dos procuradores que hoje continuam recebendo FGTS e no regime geral de previdência social, a despeito de estarem estatutários por determinação legal municipal, não pode continuar. Isso é uma situação irregular e que tem que ser resolvida. O Ministério Público, com a participação do promotor, participou ativamente da redação do projeto de lei, ora sob análise desta Câmara, e aprovou a minuta juntamente com o nosso secretário de Justiça, o nosso procurador-geral do município, e foi um trabalho de construção e de solução dos problemas. Procuradores já aposentados ou procuradores em vias de se aposentar, nos termos dos artigos 11 e 12 do projeto, não irão para o regime de previdência próprio. Permanecerão no regime geral de previdência social, não impactando financeiramente este Instituto de Previdência. Com relação às ponderações do Conselho Administrativo do IPREF, que foi encaminhado e que a associação rebateu, eles não foram ouvidos porque o presidente do IPREF foi. E o Conselho Administrativo só é ouvido nos termos do artigo 25 da Lei 6.056 de 2005, quando ocorre uma alteração da política previdenciária. Não é o que ocorre, nós apenas temos cargos hoje de procurador e que tem que ir para o regime próprio, e por esta razão o Conselho não foi ouvido e nem deveria ser, porque mudança de política previdenciária implica em alteração ou da lei do estatutário, que é 1428 de 69, 1429 de 68, ou do próprio regime, da própria legislação que regula o IPREF, que é a 6056 de 2005. Nenhuma das duas foi alterada. Se entendêssemos dessa forma, qualquer concurso para estatutários que fosse aberto teria que ser consultado o Conselho Administrativo, porque iria gerar algum impacto, evidentemente, em algum momento no Instituto. Então, isso é uma teratologia, uma loucura, uma fala totalmente descabida que foi feita pelo Conselho Administrativo do Instituto de Previdência. E é justamente em virtude do cumprimento de uma ordem judicial, da participação do Ministério Público para solucionar um problema que foi criado por uma decisão do Tribunal de Justiça, que não previu todas as nuances da transposição, que somente os procuradores que constam nesse projeto. A gente já foi para o regime estatutário há 1 ano, faltou ir para o regime previdenciário. Isso tem que ser regularizado, porque todo mês que se paga um FGTS, isso pode gerar algum conflito. Afinal, somos estatutários, não podemos ter esse recolhimento na caixa, porque ou você goza de alguns direitos do estatuto ou da CLT. Não dá para ficar desse jeito. E é inseguro para nós, daí o nosso interesse, né? Enquanto líder de categoria e presidente da associação, nós não queríamos por conta da questão econômica, porque não houve reposição dos 8% do FGTS, nem tampouco da sobretaxa agora de 3% que nós vamos pagar de previdência. Mas foi uma decisão judicial e decisão judicial não se discute, se cumpre. Tendo dito isso, eu encerro a minha fala. Muito obrigado a todos. Com a palavra,
a senhora Simone Carleto por 10 minutos para falar a respeito da educação municipal e sobre providências a respeito de posturas violentas nas redes sociais. Com a palavra, senhora Simone Carleto. Com a palavra, senhora Simone Carleto. Não está presente? Bom, não havendo mais inscritos, dou por encerrada esta parte da sessão. Passemos agora ao grande expediente. Retorno os trabalhos ao presidente da Câmara Municipal, senhor Eduardo Souto. Com a palavra, vereadora Edmilson Souza. Senhor presidente, a minha questão de ordem é que durante a tribuna livre, nós tivemos aqui a fala da companheira Silmara de Paulo, que utilizou aqui a tribuna para falar sobre a questão do assassinato da vereadora Marielle, da cidade do Rio de Janeiro, do PSOL. Eu solicitaria que a fala da Silmara pronunciada aqui, a ata fosse encaminhada à Câmara Municipal de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro, fosse dado ciência à Comissão de Direitos Humanos da OAB de Guarulhos e da OAB do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Registrado, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Janete Rocha Pietá. Artigo 151, senhor presidente. Com a palavra. Bom, em primeiro lugar, eu quero saudar a companheira Silmara do PSOL e dizer, inclusive, que ontem nós fizemos uma caminhada da Igreja Matriz até a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, em homenagem a Silmara. Queria também dizer que concordo com a proposta do vereador Edmilson e nós, da Procuradoria Especial da Mulher, estamos redigindo uma moção de apoio à família e de repúdio a essa forma tão violenta com que a vereadora Marielle Franco foi barbaramente executada. Mas, senhor presidente, nesse 1 minuto que me resta, eu gostaria de fazer também uma denúncia. A denúncia como Procurador Especial da Mulher. Há um mês, o Supremo Tribunal Federal decidiu que mulheres grávidas, lactantes ou com filhos até de 12 anos deveriam ser transferidas para prisão domiciliar. Infelizmente, os juízes de primeira instância do Rio, São Paulo, Minas, Santa Catarina, Pernambuco e Pará não estão cumprindo essa deliberação. Todos se lembram que há menos de um mês, uma moça teve seu filho, estava grávida, foi presa e entrou em trabalho de parto e a criança ficou com essa mulher dentro da prisão durante aproximadamente 5 dias. Eu gostaria de dizer que é uma violência contra a mulher e a maior parte das mulheres hoje no Brasil presas são negras. Então eu gostaria de dar o meu repúdio e na próxima reunião da Procuradoria Especial da Mulher nós vamos tratar desta questão, porque as mulheres negras, mesmo presas, merecem respeito, senhor presidente.
Item 1, senhor secretário, para a leitura. Encontram-se sobre a mesa a ata da seguinte sessão. Sexta sessão ordinária de 22 de fevereiro de 2018. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada. Encontram-se sobre a mesa os balancetes desta edilidade, do SAAI, do IPREF, da Proguaru, da Agro e da Prefeitura, relativos ao mês de fevereiro de 2018. Item 1, senhor secretário, para a leitura. Item 1, leitura... Pela ordem, senhor presidente, gostaria de receber... Oi? Um balancete. Registrado, vereadora. Obrigado, senhor presidente. Item 1, senhor secretário, para a leitura. Item 1, leitura e votação do requerimento número 994/2018. Informações referentes à obra aparentemente sem licença, localizado ao lado esquerdo da escola Professora Marilene Aparecida de Carvalho Martins, vereador Dr. Laércio Santos. A discussão deste requerimento foi encerrada na sessão ordinária realizada no dia 20 de março e a votação da matéria não foi realizada por falta de tempo regimental. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Pela ordem, senhor presidente. Para justificar o requerimento. Pela ordem, vereadora Genilda, com a palavra. Justificar. Senhor presidente, mesmo que a gente tenha já votado na outra ordem, eu ainda pedi a palavra porque vou continuar insistindo, né, no tema educação nessa Câmara. Aliás, eu já disse isso e vou deixar claro que enquanto o prefeito Guti, enquanto o secretário Panóquia não tomar providência em relação ao diretor que discriminou a Marielle, que ofendeu a memória de uma lutadora, continuar no cargo, a educação será tema de debate, de denúncia todos os santos dias nessa Câmara. É bom que saiba que nós não vamos arredar pé. Iniciamos hoje um processo de coleta de abaixo-assinado, denunciando tudo que há de errado na educação e principalmente por manter em seus quadros uma pessoa que não é digna de estar na educação, que desrespeitou, transmitiu mentiras sobre a Marielle, tentando levar manchas para a memória de uma mulher que muito nos honra nesse Brasil. O que desonra essa cidade é esse diretor. Marielle nos honra e eu ainda continuo a tomar providências. Eu exijo que esse diretor ou se retrate perante toda a população guarulhense ou ele peça demissão do seu cargo, senhor presidente. Item 2. Item 2, leitura, discussão e votação do requerimento número 999/2018. Informações referentes ao prédio ocupado pelo cartório da 185 Zona Eleitoral, situado na Avenida Monteiro Lobato, número 1025, Luiz da Sede. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 3. Item 3, leitura, discussão e votação do requerimento número 1000/2018. Informações referentes ao terreno localizado na Rua Maria Dias Rogue, número 283, Parque Continental 2, vereador Luiz da Sede. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 4. Item 4, leitura, discussão e votação do requerimento número 1003/2018. Informações sobre o terreno localizado na Rua Rolândia,
altura do número 78, Cidade Soberana, Wesley Casaforte. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminha-se. Item 5. Item 5. Leitura, discussão e votação do requerimento número 1004/2018. Informações referentes ao empreendimento Alta Vista, localizado na Estrada do Caminho Velho, 694, Jardim Nova Cidade. Vereadora Genilda Sueli Bernardes. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminha-se. Item 6. Declara prejudicado o vereador? Item 6. Leitura, discussão e votação do requerimento número 1005/2018. Informações sobre a frota de ônibus de Guarulhos. Vereadora Genilda Sueli Bernardes. Em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Para discutir. Com a palavra. Senhor presidente. Sobre a frota de ônibus. Item 6. Item 6, para discutir. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, público presente, vereadores, boa tarde. Em primeiro lugar, senhor presidente, queria parabenizar a vereadora Genilda Bernardes pela leitura pelo requerimento colocado. E é importante, sim, saber como que anda a frota de Guarulhos. Nós temos informações e vai trocar 20% da frota da cidade de Guarulhos, senhor presidente. Mas o que acontece, senhor presidente? Não adianta trocar a frota, vereadora Genilda, se não arrumar as ruas de Guarulhos. Porque o empresário, e no caso dos micreiros, vereador Genilda, eles investem muito no ônibus, seja o convencional, ou seja aquele ônibus que é o micro. E 3 meses depois, ninguém aguenta pagar tanta manutenção. Né? Então, como é que fica? Na realidade, a contrapartida das empresas de ônibus chegaria nesses 10 anos de 2 bilhões e 100 milhões. Mas para poder investir 2 bilhões e 100 milhões, fora os 2 terminais que foram investidos já, do Pimentas e do São João, 40 milhões dos dois, em 2011 e 2012, o que precisa, vereador Edmilson? Nesse requerimento de deliberação da vereadora Genilda, das frotas de ônibus, vai ser trocado sim. Nós temos informações, eu já vi aí alguns pronunciamentos, mas na realidade, o que precisa ser feito? Precisa, em primeiro lugar, a Prefeitura de Guarulhos acelerar cada vez mais o recapeamento, vereador surfista, da cidade de Guarulhos, principalmente onde passam as linhas do ônibus, vereadores da sede. O PAC 1 e o PAC 2 está parado desde 2011, são cerca de 120 milhões de reais para poder asfaltar e recapear as linhas onde passam esses ônibus. Mas o que acontece? A prefeitura acaba não acelerando. O prefeito Guti está empenhado cada vez mais rápido para poder recapear, para poder asfaltar. Mas, vereador João Darcio, a gente não vê a mesma coisa de alguns secretários. Então, os secretários têm que se empenhar cada vez mais para poder melhorar a malha viária da cidade de Guarulhos, porque, na realidade, vereador Lauri, o que acontece, vereador Edmilson? As veias arteriais, Otávio Braga de Mesquita, Juscelino Kubitschek, Timóteo Penteado, Monteiro Lobato, são ruas, vereador Jorginho Tadeu, que avenidas que não aguentam mais. O asfalto ele tem que ser mudado. Foi mudado, colocado um ônibus de grande peso, aquele ônibus que nós chamamos aí de sanfonado, vereador Betinho, acredite. Mas o que acontece? O ônibus não aguenta, a manutenção está cara. 80% do dinheiro que é gasto na cidade de Guarulhos poderia melhorar em alargamentos e tudo, mas não melhora por quê? Como é que você vai colocar mais uma frota nova, se essa frota nova ela não tem uma cidade adequada para rodar? Fica difícil. O preço da passagem de hoje, o custo é R$ 5,05. O prefeito Guti colocou 4,34,70. Nós estamos com déficit de 37 milhões pelo ano de 2018. Senhor presidente, obrigado. Presidente, pela ordem. Para discutir. Com a palavra.
Então, senhor presidente, eu estou pedindo essas informações porque eu sou uma pessoa que é difícil de se conformar quando alguma coisa me deixa indignada. Portanto, eu quero saber o que justifica, na cidade de Guarulhos, nós temos uma passagem a R$ 4,70, se diariamente nós recebemos reclamação de que os ônibus estão em péssimo estado de conservação, estão retirando linhas, então não estão ampliando, estão diminuindo linhas. Por isso eu quero saber, do governo Guti para cá, quantos ônibus novos foram adquiridos, quantas linhas foram ampliadas nessa cidade, o que foi feito de melhoria dentro dos ônibus que justificou esse aumento da tarifa a R$ 4,70. Todos vocês bem sabem que essa vereadora aqui entrou com uma ação contra a prefeitura no aumento da passagem do ônibus. Achamos um absurdo ter dois preços diferenciados, que ainda persiste essa aberração na cidade de Guarulhos. Porém, o prefeito não só não cumpriu a liminar, como depois ele conseguiu caçar a liminar na justiça. Mas essa vereadora ainda está insistindo na justiça para corrigir um erro que esse governo está fazendo. A gente está exigindo transparência desse governo, está exigindo bom senso, pensar na população de Guarulhos, que é uma população carente, na sua maioria hoje desempregada. O próprio funcionário público municipal, hoje a prefeitura paga R$ 4,70. Que prefeito é esse que aumenta a passagem e onera o próprio cofre da prefeitura para beneficiar quem? Isso eu quero saber. Então eu quero todos os elementos da frota do ônibus. Quantos ônibus foram adquiridos? Quantas linhas foram cortadas? Quantas linhas foram ampliadas? E o que o consumidor lá na ponta teve de benfeitoria que justificasse tamanho reajuste? É isso, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Para discutir. Com a palavra. Eu também gostaria de entrar no tema aqui com relação às companhias de ônibus, porque eu tenho recebido também muitas reclamações dos usuários. Reclamações que o ônibus não passa, que o ônibus atrasa. Então eu gostaria de entrar no tema também, porque eu acho que as companhias de ônibus agora também vou acompanhar para ver se realmente a frota de ônibus de Guarulhos vai ser melhorada. Não só melhorada, como a pontualidade também melhorada. Porque não é possível mais, agora em pleno quase século 2020, praticamente, e os usuários de Guarulhos estarem passando por isso. Tem ônibus que demora 1 hora para passar, e a pessoa fica no ponto e perde o ônibus seguinte, quando ele vai fazer a transferência de ônibus. Às vezes, o ônibus leva até um terminal, chega lá atrasado, e o ônibus que estaria lá já saiu. Dependendo do horário, se for à noite, ele tem que ir embora para casa a pé do terminal de ônibus. Então, eu também vou querer participar e verificar essa área onde o transporte na cidade está muito ruim. Eu quero dizer às companhias de ônibus que eu vou estar acompanhando a troca da frota, acompanhando a pontualidade dos ônibus, porque não é possível a empresa de ônibus hoje, claro, receber um aumento, entendo que eles necessitam ganhar para poder prestar um bom serviço. Mas não é só um ganhar, não. Tem que prestar um bom serviço também e oferecer ônibus de qualidade para a população. Guarulhos está muito atrasado nisso. As empresas de ônibus precisam melhorar e esse vereador vai acompanhar. Obrigado, presidente. Licença. Para discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhor presidente, eu estava aqui para discutir. Para encaminhar a votação com a palavra. Não, para discutir, senhor presidente. Já encerrei, para encaminhar, vereador. Pois é, mas o senhor não viu que eu estava aqui. Vamos brigar por causa disso? O senhor estava conversando. Que a senhora ficou não, 5 minutos no microfone, não falou nada. Estava aqui. A senhora encaminha a votação. Tá, mas eu quero protestar contra o autoritarismo da mesa, porque eu estava aqui. Já está contando o seu tempo, inclusive, está contando meu tempo, mas essa mesa tem que ser democrática e não ficar em conversas paralelas e não olhar a tribuna. Para encaminhar, senhor presidente, eu gostaria de dizer que hoje também eu fiz um
requerimento semelhante. E eu quero parabenizar a vereadora Genilda, porque realmente está havendo muitos problemas na frota de ônibus de Guarulhos. Primeiro, nos fins de semana, em algumas linhas, não se tem ônibus. Segundo, alguns ônibus estão em estado precário. E também nós temos que saber por que é que a maior parte da população, em vez de pagar R$ 4,30, está pagando R$ 4,70. Eu estive no Fórum Social e andei de ônibus por mais de 40 minutos da onde eu estava até o Fórum Social. Sabe qual o valor da passagem em Salvador? R$ 3,90. E nós aqui, a maioria da população está pagando R$ 4,70. Então, para encaminhar, eu gostaria de dizer que nós, tanto o vereador, a vereadora Genilda, quanto eu, queremos informações precisas por que da falta de ônibus, por que da demora e por que alguns ônibus estão em situação indigna do usuário do transporte coletivo. Essa é uma questão fundamental, porque transporte é um direito de todo cidadão e de toda cidadã. E, infelizmente, senhor presidente, protestando, eu digo que essa questão é uma questão gravíssima, porque atende a milhares de trabalhadores e trabalhadoras que precisam do transporte coletivo para se locomover, senhor presidente. Para encaminhar. Os vereadores. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Briquinho. Para encaminhar, por favor, presidente. Boa tarde a todo o público que nos assiste, tanto aqui no plenário, quanto pela TV Câmara e pela internet. Eu gostaria de discutir um pouco sobre, eu queria encaminhar, né? Caminhar um pouco sobre esse requerimento, mas eu queria um pouco além. Eu gostaria de discutir realmente sobre o modelo de política pública de transporte da cidade, né? Não adianta a gente discutir somente se tem ônibus, se não tem, se os ônibus estão passando no horário ou não tem, se você não tem uma política específica, vereador, para discutir como que a gente pode fazer para melhorar. Eu tenho denunciado várias e várias vezes aqui nessa tribuna que um ônibus, hoje em Guarulhos, ele anda em média 16 km por hora, vereador Barreto, 16 km por hora. A média de um maratonista é 19. Então, se o vereador pegar um maratonista que sair correndo do Fortaleza lá, vai chegar aqui em Guarulhos, na frente do ônibus. Então, você não tem uma política de transporte do viário, você não tem prioridade do transporte público. Vereador Zé Luiz, você acredita que se a gente conseguisse alcançar a velocidade de 22 a 24 km por hora nos coletivos, você conseguiria diminuir a frota, conseguiria prestar um melhor serviço para a população, com uma média de intervalo entre os pontos de 10 a 15 minutos, também, mas para que isso ocorra, você precisa ter prioridade nas vias públicas. Então precisamos discutir faixas exclusivas, não faixa preferencial. Faixa preferencial de preferência do ônibus. Não pode ser assim. Tem que ser faixa exclusiva, só ônibus anda, né? Tem que ter prioridade, é o transporte que leva mais trabalhadores e trabalhadoras, tanto para o trabalho quanto de volta para sua casa, para poder ter seu descanso. Tem que tirar em certos lugares da cidade o carro pequeno. O carro particular, tem que se discutir um rodízio nessa cidade também. Senão você não tem como dar prioridade para o transporte público. Com essa qualidade de rapidez do transporte público, você também pode começar a discutir a qualidade da prestação de serviço. Um ônibus mais novo, um ônibus com ar-condicionado, um ônibus com Wi-Fi, como a gente já tem pedido aqui, né? E tem que intercalar na discussão da mobilidade urbana, presidente. Você tem que intercalar questão de vias públicas para o ônibus, mas também de ciclovias, né?
Também faixas preferenciais, acertar todas as calçadas da cidade para que as pessoas possam alcançar os pontos com mais facilidade. Então não é uma discussão simples, só quero saber quantos ônibus tem ou não. A Genilda deu um grande passo, vereadora, deu um grande passo, mas a gente tem que colocar nessa casa aqui uma discussão mais ampla e cobrar o governo para que tenha uma prestação de serviço de melhor qualidade para toda a população de Guarulhos. Obrigado, presidente. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Eu vou suspender os trabalhos por 5 minutos para que podemos fazer um acordo para que a sessão possa fluir mais rapidamente. Suspendo os trabalhos por 5 minutos. Boa tarde. Essa 14ª sessão ordinária foi suspensa por 5 minutos pelo presidente da casa, o vereador Eduardo Soltur, para que os vereadores possam dialogar e tentar dar mais celeridade à sessão de hoje. Hoje nós já tivemos 5 requerimentos aprovados no grande expediente e também tivemos a tribuna livre, na qual 2 pessoas falaram. Nós tivemos uma representante do setorial de mulheres do PSOL, que fez uma homenagem à vereadora Marielle Franco, assassinada no Rio de Janeiro, e também um representante dos procuradores aqui do município, que defendeu um projeto do Executivo que regulamenta a transposição de regime de CLT para estatutário dos procuradores aqui do município de Guarulhos. E na volta dessa suspensão, os vereadores devem dar continuidade ao grande expediente. Há mais requerimentos para serem votados e também projetos de lei para serem deliberados ainda hoje. E depois seguimos para a ordem do dia. Lembrando que hoje ainda temos previstas 3 sessões extraordinárias para votar projetos da Prefeitura e também do vereador Geraldo Celestino. A gente continua com a transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. Reabertos os trabalhos. Pela ordem, vereador Marcos. Pela ordem, senhor presidente, 151. Com a palavra. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu não poderia deixar de aproveitar esta sessão para agradecer por esses dias que eu passei nesta casa. Então eu não poderia deixar passar em branco. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pelo dom da vida, por estar aqui. Quero agradecer também o nosso presidente Eduardo Soltur pela acolhida, pela palavra de incentivo. Quero agradecer também a todos os nobres vereadores desta casa que me acolheram. Quero agradecer também os munícipes aqui presentes, também aqueles que nos assistem pela TV e demais meios de comunicação, e todos os funcionários dessa casa que me receberam com muito carinho, me auxiliando. Não poderia deixar de agradecer de forma especial o líder do governo, o nosso nobre vereador Eduardo Carneiro, o nosso jovem vereador também Wesley Casaforte, na qual fazemos parte do mesmo partido, o PSB, pela recepção maravilhosa, e também o nobre vereador Rafa Zambrônio, por ter me dado esta possibilidade de passar esses dias nesta casa. Não poderia também de agradecer todos aqueles que confiaram no nosso projeto, nas nossas propostas, nas últimas eleições, e dizer que neste tempo que estive nesta casa, eu trabalhei firmemente em favor das famílias, em favor da cidade de Guarulhos. Aqueles que estiveram próximos de mim nesse tempo sabem do que eu estou falando. Sempre visando o bem comum, que para mim é a essência da política. E para terminar, quero agradecer de forma especial a classe profissional da qual eu me orgulho de fazer parte, que são os corretores de seguros do nosso município. Classe na qual são aguerridos e que todo dia levantam para trabalhar, se esforçando em serem agentes do bem-estar social. Com isso eu termino aqui agradecendo e desejando boa sorte para esta casa e para todos os colegas vereadores. Boa tarde. Obrigado, vereador Marcos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson Souza. Senhor presidente, pelo artigo 151... Com a palavra.
Senhor presidente, tendo em vista que nós temos 24 itens ainda para serem discutidos na sessão ordinária, nessa sessão ordinária, no grande expediente, depois temos 5 projetos ainda na ordem do dia, isso levaria um tempo para que nós debatêssemos. O projeto que trata da questão do acesso está apenas na sessão extraordinária. Então, senhor presidente, eu, por acordo com as diversas lideranças, inclusive com Vossa Excelência, que nós fizemos aqui, nós vamos aqui concordar para esvaziarmos a sessão, terminarmos essa e entrarmos na extraordinária, porque a gente vota mais rápido o projeto deles. Isso é um acordo de todas as lideranças aqui da casa. E então eu solicitaria, senhor presidente, a verificação de quórum. Vendo visualmente que não há número para prosseguir com a presente sessão, dou por encerrada a presente sessão.